Olá! Hoje você vai conhecer, nesse vídeo, as armas certas para vencer suas guerras. Primeiro, deixe seu like e se inscreva no canal. Como vencer suas guerras pela fé. Descubra como enfrentar as batalhas do dia a dia. Capítulo 1. A guerra pela salvação da alma é necessária, pois visa nos posicionar diante da grande batalha espiritual que todos travam neste mundo. Em outras palavras, ela tem por objetivo nos fazer escolher de que lado queremos estar, do bem ou do mal, para que, a partir dessa escolha, desfrutemos ou soframos com o resultado dessa peleja. Estejamos conscientes ou não das realidades espirituais que vigoram e determinam tudo o que acontece no nosso plano físico, a nossa vida é completamente afetada por esse conflito interior. O que está escrito neste livro não é destinado aos doutores das escrituras sagradas, nem aos teólogos e grandes pregadores, mas às pessoas simples, que, com sinceridade, querem muito permanecer fiéis, guardando a sua fé até o fim. A guerra no céu, eu serei como Deus. Terei o meu trono, que estará acima do trono do Altíssimo. Todos me adorarão, verão o meu poder, minha inteligência e beleza. Bradou Lúcifer. Ninguém é e ninguém será como Deus, respondeu Miguel, que carrega em seu próprio nome essa verdade. Quem é como Deus? Para calar a boca insolente daquele que se levantava como arqui-inimigo do Altíssimo, Miguel disse: viemos executar a sentença do Senhor. Não há mais lugar para você e seus cúmplices neste reino. Deus lhe deu tudo. Você foi o maior de todos os anjos, a criatura mais esplêndida, dotada das maiores bênçãos celestiais. Nenhum outro ser recebeu tanta luz e confiança da parte do Altíssimo como você, ao ser eleito responsável pelo exército de Deus. No entanto, o Todo-Poderoso viu quando a iniquidade nasceu em seu coração. Secretamente você alimentou, cobiçando o poder e a honra que pertencem somente a Ele. Você poderia ter desejado o seu caráter, a sua justiça, o seu amor, mas, não. Você escolheu abrigar dentro de si a ira, a inveja e a maldade. O Senhor ouviu os seus pensamentos de revolta contra Ele. Viu fervilhar a perversidade e sorver, de tal forma, que extravasou para todos os que estavam ao seu redor. O seu comércio, a sua negociação com os anjos, foi a sua segunda traição ao Altíssimo. Eles, que antes assistiam a Deus, vendo em toda a sua glória e majestade nos lugares celestiais, se corromperam como você. Veja. A terça parte do grande exército do Senhor está em trevas agora. Lúcifer interrompeu Miguel, com gritos de ódio e com blasfêmia sem igual. Palavras jamais ouvidas no céu, mas que se originaram do inferno que o querubim da guarda já trazia dentro de si, eram expressadas com veemência contra o Senhor. No meu reino, eu serei Senhor. Não precisarei obedecer e não me ajoelharei para ninguém. Ouçam todos, nunca, e em tempo algum, eu me curvarei a quem quer que seja. Friamente, Lúcifer se dirigiu aos anjos leais e zombou deles. Vocês continuarão nessa entediante disciplina e organização onde só há o dever de obedecer, servir e adorar. Podemos ser iguais a Deus. Podemos ser servidos e adorados como Ele é. Se vocês passarem para o meu lado, não precisarão se submeter a regras, mas receberão homenagens, afagos e louvores que enchem o nosso ego de alegria. E o melhor, vocês terão liberdade para fazer o que bem quiserem e quando quiserem. Algo impossível aqui, pois Deus é tirano, e o seu reino é opressor. Onde já se viu só podemos fazer a vontade dele. Prometo que vocês não sentirão a menor falta desse lugar. Aqui vocês são escravos, mas comigo estarão livres. Os anjos maus gritavam em alta voz, concordando com aquele a quem haviam elegido como seu Deus. Lúcifer e Miguel eram anjos da mais alta hierarquia no céu, e suas posições, agora, estavam bem definidas, assim como o lado que os demais anjos escolheram. Nesse acontecimento emblemático, era impossível ficar neutro, ou se decidia por Deus e seu reino, ou por Lúcifer e suas promessas, as quais eram feitas com sutileza, astúcia e habilidade, a fim de enganar e ter o maior número de seres celestiais ao seu lado. Então, miríades de anjos, que até aqui viviam em perfeita unidade, harmonia e união desde que foram criados, deixaram, nesse mesmo instante, de ter qualquer ligação com o reino do céu, pois passaram a pertencer a mundos incompatíveis. Portanto, uma ruptura para todos sempre era fundamental. Assim, de aliado de Deus, o querubim ungido da guarda se transformou no seu maior adversário. E acusador, pai da mentira, difamador e príncipe dos demônios passaram não apenas a defini-lo,
mas também a caracterizá-lo pelo seu caráter e modo de agir. Dois exércitos em combate. Os dois exércitos, o do bem e o do mal, entraram em combate. A batalha de Miguel e os anjos de Deus contra o diabo e os seus anjos corrompidos foi a primeira peleja de toda a história. A fidelidade e a sede de justiça dos anjos do Altíssimo, com suas espadas de fogo, foram poderosas armas espirituais para empurrar as trevas para fora do reino da luz. Nunca mais deboches seriam feitos pelas costas de Deus. Nunca mais, no céu, haveria interrupção de paz, júbilo, reverência e temor ao Senhor. Nunca mais, no céu, haveria infidelidade, discórdia, contenda, inveja, maledicência ou ciúmes, mas reinaria eternamente o temor a Deus. Mesmo com sua resistência, Satanás foi banido do céu e privado de toda e qualquer forma de favor da parte de Deus. Esse rompimento era final e decisivo, portanto, sem direito à reconciliação e um futuro retorno. No veredito divino, ficou estabelecido que jamais o diabo voltaria à habitação do Todo-Poderoso ou obteria qualquer tipo de vitória sobre aqueles que andam na justiça do alto. Satanás e seus demônios, anjos caídos, foram, então, lançados à terra, e suas atividades malignas foram transferidas para este pequeno planeta. Esse episódio explica a fúria e o desejo de vingança que Satanás mantém até os dias atuais, e manterá até o fim. Ele sabe que a sua condenação e o seu destino no lago de fogo fazem parte de uma decisão irreversível. O Senhor Jesus se lembrou dessa cena assim que seus 70 discípulos retornaram, eufóricos, de uma missão. Eu via Satanás, como raio, cair do céu. Lucas 10:18. O motivo da tamanha alegria dos discípulos era a manifestação do poder que havia no nome de Jesus. Quando eles saíram para levar a palavra de salvação aos povoados vizinhos, receberam autoridade para curar enfermidades e expulsar demônios. A experiência de ver o mal se submeter ao comando deles e sair imediatamente da vida das pessoas foi algo maravilhoso para aqueles homens simples, mas que não era nenhuma novidade para o Filho de Deus. Afinal, ele já havia visto fato semelhante. A queda de Satanás do céu foi súbita, assim como um raio que, rapidamente, sai das nuvens e chega à terra. Isso mostra que, sob a ordem de Deus e de seus filhos, não há a menor chance de o diabo prevalecer. Quando o expulsamos de nossa vida e da vida das pessoas, ele revive o que lhe ocorreu, no céu, no passado. O combate que se iniciou no céu continua na terra. A inimizade do diabo com Deus é, portanto, de longa data, e é impossível para nós identificarmos, no tempo, os acontecimentos que foram narrados anteriormente. Satanás queria a mais destacada posição e o mais alto trono, mas sua rebeldia garantiu-lhe o mais desonroso dos títulos e o mais profundo abismo como destino final. É importante saber disso, pois os contornos da queda e da expulsão do diabo do céu mostram como o Senhor lida com o pecado da rebeldia e do orgulho. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14:12-15. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Ezequiel 28:14-18. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:7-9. Agora, quanto ao lugar de atuação do diabo,
Não há dúvida de que é na terra, justamente porque uma guerra continua a ser travada aqui. Satanás é a fonte de todo o mal que vemos no mundo. Embora as pessoas possam ver tanta destruição, muitas duvidam da sua existência e das suas ardilosas ações. Ao ignorar essa realidade, as pessoas se tornam vítimas em potencial de suas armadilhas. O que muita gente desconhece é que o diabo está na terra desde o princípio, como mostra o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:1-2. Essa passagem bíblica mostra Deus como o autor de todas as coisas. Dessa forma, o mundo não surgiu espontaneamente nem é obra do acaso, mas se origina no Criador, que é a fonte de todo o bem, perfeição, justiça, excelência, plenitude e amor. Seus primeiros atos criativos envolvem céus e terra feitos com uma precisão singular, pois sua natureza perfeita não forma nada imperfeito. Porque, então, vemos, no intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2, algo que mostra uma ruptura nessa perfeição divina. Repare que, no segundo verso, os céus continuam perfeitos, mas a terra é vista como desolada, vazia e sem forma, como se tivesse passado por uma grande catástrofe. A escuridão, que é vista sobre a face do abismo, denota que havia desordem e caos na terra, fatores predominantes em Satanás. Essa ação do diabo exigiu do Altíssimo o anúncio que deu origem ao mundo conhecido por nós: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Nada pode ser concebido por Deus e para Deus em meio às trevas, por isso ele dissipa primeiro a escuridão. Essa luz não se trata apenas da claridade, pois este é o primeiro dia da criação, e os luminares foram criados somente no quarto dia. Então, essa luz pode ser compreendida como uma fonte de calor, de energia, pela qual toda a vida vegetal, animal e humana passaria a se desenvolver. Mas, também, pode ser luz no sentido espiritual, ao trazer a sua futura obra, o ser humano, o entendimento sobre todos os seus feitos. Vale mencionar que uma das características da luz é revelar todas as coisas para que nada fique escondido e, assim, possamos andar e agir com segurança. Em contrapartida, a escuridão é opressora, causa medo, esconde perigos e distorce realidades. Por esse motivo, foi dissipada pelo Senhor logo no início da criação. Tudo isso estava sendo feito sob o olhar atento de Satanás que, à espreita, observava cada movimento novo ocorrendo na terra. Ele via quando os decretos de Deus davam origem a milhões de novas coisas. Porém, uma obra sem igual chamou sua atenção: Adão, o primeiro ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, não era mais a palavra do Altíssimo agente da criação. O próprio Senhor tomou em suas mãos o pó da terra e começou a trabalhar. O Senhor modelava o barro conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, ele tomava a si mesmo como modelo na criação daquele novo ser. Adão seria o espelho do seu Criador. Isto é, ele seria plenamente dotado de capacidade moral para compartilhar dos atributos divinos, como justiça, bondade, amor, fidelidade, entre tantos outros. Além disso, seria intelectualmente apto para raciocinar, criar, fazer escolhas e decidir. E, socialmente, teria a habilidade de se relacionar e manter comunhão com Deus e com o seu semelhante. Por fim, o diabo ficou atônito quando viu Deus soprar nas narinas daquela pequena criatura o seu próprio fôlego. Agora, o barro se tornou um corpo com alma e espírito, uma composição primorosa como nunca havia sido vista. Satanás se lembrou do dia em que foi criado como um anjo de luz, e que era, até então, a mais bela e radiante obra do Altíssimo. Por isso, ficou estarrecido ao ver uma nova criatura sendo feita, a qual superaria e seria alvo de um amor e dedicação ímpares. Naquela minuciosa observação, Satanás viu que Adão, além de ser inteligente e perfeito, havia recebido autoridade para dominar sobre toda a terra. O homem também foi presenteado com uma companheira e, assim, ambos iriam povoar a terra, que antes era um lugar de trevas. Outro ponto chamou a atenção do ex-querubim. Deus apreciava tanto ter um relacionamento com Adão e Eva que todas as tardes ele descia para conversar com eles e para ajudá-los a desenvolver seus talentos. Com isso, o sentimento nefasto do diabo contra Deus passou a crescer sobremaneira, e era esse sentimento que motivava a tentar feri-lo de qualquer forma. Quando viu, então, que o ser humano era muito amado pelo Altíssimo, ele definiu que agora esse seria o seu maior alvo, pois acabava de encontrar uma maneira de atingir o Criador.
Minha primeira investida será justamente no ponto em que eu mesmo caí, disse Satanás a um dos seus mais altos subordinados. O que quer dizer? Perguntou o anjo caído. Assim como nós, Adão e Eva foram criados com livre-arbítrio. Eles têm liberdade tanto para obedecer quanto para desobedecer a Deus. Mas eles estão cercados pelo poder e pela bondade do Criador. Não será fácil fazê-los se voltar contra quem lhe proporciona absolutamente tudo. Mesmo tendo recebido toda essa terra de presente, há uma árvore no jardim que eles não podem comer do seu fruto, porque Deus determinou. E é nesse ponto que eu os atacarei. Eu sei o que fazer para convencê-los a lhe desobedecer e, assim, se tornarem como nós. A queda do homem uma vez expulso do céu, o diabo poderia ter reconhecido sua derrota, aceitado sua condenação e se recolhido ao lugar de desventura que, por suas próprias atitudes, escolheu para si. Mas, não. Satanás decidiu continuar a guerra que começou no céu. E, já sabemos de antemão que, por livre e espontânea vontade, ele jamais se retirará da batalha. Será o nosso Senhor Jesus que, no final dos tempos, porá um fim a este conflito, conforme mostra o livro do Apocalipse, 20.10. O diabo não se rende voluntariamente porque a sua natureza é orgulhosa demais para admitir que errou e perdeu. Antes, ele escolhe enfrentar a Deus de forma indireta na terra. Assim, instigado pelo seu ódio, ele passou a ocupar todo o seu tempo em represália ao Senhor pela punição que sofreu. Faz isso tentando atingir o ser humano, que é a imagem de Deus. Os primeiros a experimentarem sua crueldade foram Adão e Eva. O arqui-inimigo do Altíssimo viu que tanto homem quanto mulher desfrutavam de uma intimidade com ele, algo jamais experimentado por outra criatura. Por isso, investiu, de forma implacável, para destruí-los. Satanás estudou cada passo do dia a dia desse casal no jardim. Ele viu quando Adão recebeu a ordem de Deus para que nem ele nem Eva comessem do fruto de uma determinada árvore, sob pena de sofrerem as consequências dessa transgressão. Perspicaz, o diabo projetou o seu ataque insidioso justamente neste ponto, porque, ao desobedecerem, Adão e Eva estariam se rebelando contra um mandamento de Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2.16 a 17. É importante ressaltar que no jardim do Éden havia uma flora extraordinária, com árvores de todas as espécies, para o deleite de Adão e Eva. No entanto, a presença de uma árvore em especial, chamada por Deus de árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha o objetivo específico de provar a obediência voluntária do primeiro casal terreno. O Criador havia sido extremamente generoso ao criar o ser humano, dando a ele o melhor de si. Como vimos, no início, ele preparou a terra com todas as suas maravilhas, plantou o jardim do Éden, e só depois criou Adão. Isso mostra que Deus agiu como um pai que, com carinho e zelo, preparou o ambiente para a chegada do seu filho. Diante disso, nada mais justo que essas criaturas ofereçam seu amor e sua lealdade, e aceitem de bom grado a autoridade de quem as criou. Satanás, que havia vivido no céu, conhecia o modo de agir do Altíssimo. Por isso, ele sabia que, devido ao seu caráter e à sua natureza santa, Deus jamais obrigaria as pessoas a se submeterem a ele, e sim, esperaria que elas, de forma espontânea e prazerosa, se rendessem à sua vontade. Assim aconteceu com os anjos. Como nós, eles nunca foram programados para obedecer e servir, mas tinham o privilégio de escolher o que fazer com a liberdade que lhes foi dada, amar a Deus ou se rebelar contra ele. Com isso, vemos que dá liberdade e espaço às suas criaturas, para que elas manifestem suas vontades, é algo que o Senhor preza muito. Ele faz isso porque busca por relacionamentos verdadeiros e por expressões de amor que sejam realmente sinceras. Então, no caso de Adão e Eva, o Altíssimo não cerceou a liberdade deles, não os reprimiu nem fez marcação cerrada em cima do casal, pelo contrário. Ele deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal, precisamente, no meio do jardim, para que homem e mulher pudessem, por conta própria, decidir entre obedecer ou desobedecer, honrar ou desonrar ao seu Criador. Essa árvore poderia estar fora dos limites do jardim, para tornar difícil o acesso a ela, mas não. Deus a deixou ao alcance de Adão e Eva para que eles, voluntariamente, obedecessem à sua ordem ou não. Do mesmo modo continua sendo hoje. O Altíssimo mostra o seu amor e a sua justiça ao nos dar a liberdade para escolhermos nossos próprios caminhos.
Inclusive, ele respeita se decidirmos seguir o que é mal. Somos livres para fazer nossas escolhas, mas não poderemos evitar as más consequências dessas atitudes. Um novo rumo na história. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia descortinam toda a história do mundo e o porquê de a humanidade estar em ruína. Com clareza, vemos o início de tudo, o propósito da criação, o primeiro estado perfeito do homem e, a seguir, como se deu a sua queda e a sua degradação. Os versículos iniciais do capítulo 3 de Gênesis têm a narrativa mais triste e, ao mesmo tempo, mais reveladora das Escrituras, uma vez que mostra como o diabo age para enganar e derrubar alguém. O primeiro ponto a se destacar é que, se Deus havia ordenado para não comer daquela árvore, porque ela iria causar morte, então Adão e Eva deveriam passar bem longe dela, não se colocando em risco de pecar ou de brincar com o perigo. Contudo, não foi isso que a mulher fez. Levada por sua curiosidade, Eva se expôs à tentação quando decidiu observar a árvore e os seus frutos. Ela estava sozinha e, por isso, mais vulnerável ao ataque do mal. Sem Adão por perto, seria muito mais fácil convencê-la a se desencaminhar do propósito divino. O diabo, então, sem perder tempo, decidiu se aproximar para enganá-la. Muitas vezes, agimos por impulso e, de repente, num rompante, tomamos uma decisão. Mas Satanás, diferentemente de nós, age com precisão, porque não tem pressa. Tudo o que ele faz é estritamente planejado. Antes de atacar uma pessoa, ele a examina para saber seus gostos, suas inclinações e seus pontos fracos. Faz isso para oferecer à sua vítima uma proposta que seja irrecusável aos olhos dela, de acordo com as suas preferências. Para ilustrar isso, podemos comparar o modus operandi do diabo com a tática de se apanhar um simples rato ou um peixe, por exemplo. Na ratoeira, não se coloca um pedaço de chocolate, mas de queijo, justamente porque o rato aprecia essa iguaria. Assim também faz o pescador, que coloca uma atraente isca no seu anzol, de acordo com o peixe que pretende pegar. Satanás, de igual modo, usa diferentes estratégias para alcançar o êxito que pretende. Isto é, ele mente e usa pessoas, das mais variadas maneiras, para atrair quem deseja. No caso da tentação de Eva, o diabo não se mostrou como de fato era, mas tomou o corpo de uma serpente, fazendo com que a mulher se maravilhasse com o que via. A serpente estava à frente dos outros animais tanto em beleza quanto em vivacidade e inteligência, por isso o diabo a escolheu para atingir o seu objetivo. Em seus planos malignos, o diabo estava pronto para oferecer as melhores vantagens, nunca desvantagens. Assim como fez em sua rebelião no céu. Seu poder de convencimento é tão grande que ele é capaz de fazer até o fel parecer mel. Para envolver uma pessoa e levá-la a pecar, Satanás dirá tudo o que ela gosta de ouvir e jamais falará das consequências daquele pecado e do quanto ela irá sofrer se cair em sua lábia. O diabo é mestre em disfarçar e esconder suas verdadeiras intenções, e também os efeitos da desobediência a Deus. Por exemplo, ele nunca vai mostrar que a falsa liberdade oferecida por ele vai tornar o ser humano espiritualmente escravo no caminho da morte eterna, até o dia em que este decidir se entregar a Deus. Se depender de Satanás, o homem nunca saberá de versículos como estes a seguir, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Depois, havendo a concupiscência, desejo da carne, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1:15. Se, por acaso, alguém tomar conhecimento, Satanás tentará cegar seu entendimento para que não compreenda o que o texto sagrado realmente diz. O passo a passo da queda. Vejamos, então, o passo a passo das estratégias usadas por Satanás para enganar Eva. 1. Ao se dirigir à mulher, ele fez uma pergunta: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Seu objetivo, ao questionar Eva, era saber o que ela havia compreendido a respeito do mandamento de Deus e, ao mesmo tempo, criar um mal-entendido com a sua própria resposta, fazendo-a se confundir. Ele conhecia bem o que Deus tinha falado, assim como conhece a Bíblia de cor, para adulterá-la conforme lhe é conveniente. Você já deve ter visto alguém arquitetar um grande problema com uma meia-verdade, não é mesmo? Isso acontece porque misturar verdade com mentira é uma ferramenta do inferno na prática do engano. Quem ouve esse tipo de conversa deturpada, sem discernimento espiritual, certamente será envolvido numa confusão. Foi o que aconteceu com Eva. Sem se dar conta,
ela estava tendo um diálogo extremamente perigoso com Satanás. Ela ouviu, da boca da serpente, a palavra de Deus completamente distorcida, pois, como mostram as Escrituras, o diabo tem o seu ensino e ele visa levar o ser humano a se desviar da fé. 1 Timóteo 4.1. Porém, isso é feito com muita sutileza para que aquele que é alvo do mal não perceba que caminha a passos largos em direção à sua própria ruína. Eva não notou o quanto estava vulnerável e envolvida naquelas circunstâncias, e respondeu o seguinte à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Gênesis 3.2-3. Com sua afirmação, Eva mostrou que sabia que era livre para comer de todos os frutos das árvores, com exceção de uma. Ela acrescentou, inclusive, o que Deus não tinha dito, não tocar. Ou seja, ela havia sido muito bem instruída, portanto, não poderia haver desculpas para o erro que cometeria. 2. O próximo passo do diabo foi mais ousado. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3.4-5. Veja a estratégia do mal. Aquele que é o enganador acusa o que é santo e perfeito de enganar Adão e Eva. Em outras palavras, o diabo disse que Deus mentiu ao esconder deles o verdadeiro motivo de não comer aquele fruto. Além disso, afirmou que o limite estabelecido pelo Senhor ao ser humano mostrava que ele não era tão bom quanto suas criaturas pensavam. Ao fazer falsas promessas e acusações, a serpente eliminou completamente as consequências do pecado. Satanás disse que Adão e Eva não morreriam, e sim teriam um entendimento muito maior, pois seus olhos se abririam para conhecer outras realidades e, portanto, se tornariam como Deus. Satanás só faltou dizer o quanto era bom em revelar para eles toda a verdade, afinal, ninguém merece viver enganado. 3. A tática seguinte do diabo foi dissimulação pura. A expressão Deus sabe, no início da sua resposta à mulher, sugere que Deus compreende tudo e fecha os olhos para o que as pessoas fazem. Foi uma maneira que a serpente encontrou de minimizar a desobediência ao Altíssimo. Deus sabe também não é amplamente usado, na atualidade, para justificar fraquezas, quedas ao pecado, entre outros erros. Não esqueça que quem primeiro usou o termo Deus sabe foi o diabo, no Éden. A partir daí, vemos que, em tão pouco tempo e num diálogo tão curto, o diabo conseguiu suscitar as piores dúvidas em Eva sobre o caráter e integridade de Deus, pois ele colocou em xeque a sua palavra. Gostou da visualização? Confira os detalhes deste livro na loja Kindle. Encontre mais livros. Todos os links estão na descrição do vídeo. Deixe seu like. E se inscreva no canal. Até a próxima.